Eu amo como esse anime se supera a cada episódio e nesse não foi diferente. A gente teve uma nova aparição do vilão mais forte até agora, cenas e trilha sonora épica e muitas revelações, incluindo o rosto de um personagem que nunca tinha sido mostrado até então. Olá, eu sou a Gabi Xavier e sejam bem-vindos a mais um vídeo comentando o anime de Demon Slayer. Todos os domingos você tem um encontro marcado aqui comigo pra gente comentar o que acontece na terceira temporada, dessa vez episódio 7. Esses vídeos não tem spoiler do mangá. A gente fala de tudo o que aconteceu no episódio e só. Mas se você quiser saber alguns spoilers, tem uma playlist de Demon Slayer e alguns vídeos, é claro, explicando várias coisas do mangá, mas aqui não. Sempre contextualizando pra vocês, esse episódio adaptou dessa vez 2 capítulos do mangá, 116, 117, completamente num ritmo que eu achei incrível. Não tivemos exatamente adições ou cenas extras dessa vez, eu acho que só tivemos um tempo de desenvolvimento de certas falas, reações e consequências que pra mim funcionou muito bem, porque tudo aconteceu no ritmo que tinha que ser, mas foram 2 capítulos apenas. E esse episódio pra mim foi sensacional, não só porque ele mostrou a verdadeira forma da Lua Superior 4, que muitos ali eu senti nos comentários de vocês, estavam achando, poxa, interessante, design e tal, a parada das emoções, mas não tá assim, parecendo um verdadeiro desafio, porque ainda não era. E mesmo sendo 4 Onis ou 4 emoções primárias, ataques que Tanjiro, Nezuko, que o Genya não tinham conseguido ainda vencer, mesmo sendo desafios muito fortes, não eram nem perto da presença que surgiu nesse episódio. Não apenas surgiu, a aparição da forma final, vamos dizer assim, deste que é a união das emoções primárias, toda a sequência veio mais uma vez com uma qualidade, um primor de direção que eu fico encantada. A gente teve uma qualidade de edição sonora que vem acontecendo ao longo de toda a temporada de Demon Slayer, mas que eu acho que ficou ainda mais evidente por causa da combinação desse uso da trilha, seja na batida do tambor do Oni, ou quando o impacto faz com que o solo se abra. Tudo isso combinado com a trilha sonora que é diferente. E a forma de composição de Demon Slayer, pelo que foi falado desde a primeira temporada, acompanha as cenas do anime, ou seja, a música é feita para acompanhar o que tá na tela. Uma animação que, na minha opinião, continua impecável. E olha que a gente teve nesse episódio de novo, e mais ainda, a presença de elementos 3D, propositalmente, na minha opinião, utilizados especialmente nos Kekijutsu, ou seja, os golpes dos demônios. Bem, o episódio abre com o Tanjiro desesperadamente tentando usar a brecha que eles tiveram para cortar o pescoço do que eles acreditam que é o corpo principal daquela Lua Superior 4. Porque lembrando, cada Oni, principalmente as Luas Superiores, né, especialmente elas, tem uma forma diferente para serem derrotadas. Nos básicos ali, cortou o pescoço, acabou. Eles não. Eles têm diferentes pontos fracos e o Tanjiro, o Genya estão tentando descobrir qual é dessa lua. Só que o corpo principal, ele é pequenininho, ele chora de medo, ele foge, ele parece frágil, mas ele não tem um pescoço tão fácil assim de cortar. Mesmo a espada vermelha, flamejando, com o resquício ali do Kekijutsu da Nezuko na própria lâmina, o Tanjiro conseguiu começar a cortar, e tudo que a gente acompanhou no começo foi uma fração de segundo, é bom entender isso, mas ele não conseguia ir adiante, pelo cansaço, pelas suas limitações de técnicas, pelo próprio poder da Nezuko também tá findando, tá acabando naquele ponto, que seja, ele não consegue. Ao mesmo tempo que rola, atrás dele vem uma presença muito, muito monstruosa e diferente. A explicação do que aconteceu vem através do ponto de vista do Genya, que estava ali também, já pronto para atirar no inimigo, ele estava inclusive lutando ao mesmo tempo que isso acontecia com a emoção primária da tristeza, mas no momento em que o Tanjiro ameaçou cortar o pescocinho daquele bichinho ali, o demônio da raiva, ele levantou a mão e ele consumiu as outras 3 emoções primárias, da alegria e do prazer, e em seguida da tristeza, que, segundo a visão do Genya, meio que tentou dizer não, mas não deu. E é muito curioso, e no anime muito mais explícito, o como até a forma dessas emoções se fundirem é assim, visceral, é nojenta. Dá a entender que ela tá machucando, inclusive, essas outras emoções na medida em que absorve. Não é um processo tranquilo, sequer que as outras emoções sempre concordam. A da tristeza parecia que não. Se unindo, veio aí sim a presença mais bizarra da Lua Superior 4. Como eu falei, pra quem tava achando que, pô, não tá forte ainda, é porque não tava. É porque não era essa a principal forma, não era essa a principal força.
No momento em que eles viram, opa, parece que tá ficando perigoso, algo ali pode acontecer, aí sim surge esse que é o carinha do tamborzinho, aquele que parece um justiceiro falando que os meninos são os vilões e, na verdade, ele tem aquela presença de quem já matou muito mais do que 200 pessoas e é muito poderoso. Este novo vilão poderosíssimo surge já atacando o Tanjiro e só não consegue acabar com ele, que é um humano, portanto cheio de falhas e vulnerabilidades, porque a Nezuko, que também é uma chave importantíssima em todo momento desde o início dessa batalha, ela vai e tira o Tanjiro do alcance do golpe desse inimigo. Ela inclusive perde braço, perna, fica ali levemente atordoada com o que aconteceu, né, pro esforço de conseguir salvar o seu irmão e ser atingida, mas a princípio ela tá bem porque é uma Oni. O Tanjiro é salvo por causa dela. E o ataque que a gente vê brevemente no período que ele aparece nesse episódio dessa lua superior é como se ele conseguisse, através do seu sangue, criar materiais de madeira, como uma espécie de estaca, meio adaga, e principalmente aquilo que parece dragões, né? Mais de uma cabeça que vão atacando e trançando numa velocidade absurda, numa força imensa. Aqueles tambores que você vê ao redor deste Oni trazem qual é a sua emoção. O kanji dos tambores já diz que é o ódio. E dá pra você ver da forma que ele se porta, da forma que ele ataca, da forma que ele se dirige ao Tanjiro, que ele tem muito ódio. E eu gosto como através dele a gente acessa de novo essa visão distorcida que os Onis têm, lembrando que a maioria dos Onis não tem qualquer lembrança da sua vida passada como humanos, mas, por exemplo, este, como Oni, ele faz a sua definição do que é justiça, do que é certo, do que é errado, quem é bom, quem é vilão, através da sua perspectiva. Um vilão que, para chegar nesse nível de força, de potência, que deixa o corpo dos meninos tremendo, o coração doendo, precisou matar uma galera, centenas, sei lá quantas pessoas, e ele tá ali revoltado, possesso, porque o Tanjiro tava indo atrás de um bichinho pequenininho, tadinho, o fraco, que cabe na palma da mão. Você é um vilão. E é nesse episódio que, de novo, jogam na cara de quem fala que Tanjiro vai no discursinho e é bonzinho e dá um abraço no inimigo, que ele não é assim. O Tanjiro, ele tem empatia suficiente, por exemplo, para ver que no passado desse Oni existiu muito sofrimento que fez ele cair em escolhas erradas depois, mas ele não apaga os erros deste ser. Tanto que quando o Tanjiro o questiona, e a gente vê o enquadramento, né, do bichinho pequenininho, coitado, agora protegido pela estrutura de madeira do Kekijutsu da lua superior. Nossa, como ele é frágil e coitado, realmente, pensando bem, o Tanjiro era malvado. Na mesma hora, o Tanjiro fala não. E não só ele não concorda, como esse discurso deixa também revoltado, com mais ímpeto de ataque. No momento em que o poder da espada ali com o sangue da Nezuko finda, né, acaba, você vê que a cicatriz do Tanjiro nessa hora já não tá mais ativa, não tem mais aquele formato de chama. Quando ele escuta esse discurso de que eles são os vilões de um Oni que matou um bando de gente, a sua cicatriz é ativa de novo, a trilha sonora sobe e ele fala, não, você que é. Você que tá aqui dizendo quem merece morrer, quem merece viver, quem tá sendo protegido e quem não tá, e você matou várias pessoas. Ah, não eram meus parentes? E daí? Por que eu tenho que ter motivo para proteger alguém? Que é o mesmo discurso que ele tá passando pro Muichiro, que é o mesmo discurso que depois, quando a gente vai e muda de cena, tá reverberando no que a gente vê exatamente com o Pilar da Névoa. E apesar de uma sequência bonita, de uma aparição emblemática, o que a gente viu ainda dessa nova versão ódio da Lua Superior 4 foi pouquinho. Porque o resto do episódio focou no Muichiro. Muichiro Tokito, que é o Pilar da Névoa, que estava ali preso naquele vaso de água. E o Gyoko, que depois de cansar de ficar olhando o Muichiro quase morrer, foi pra cabana pra ver que caramba que vocês estão protegendo. Não só pela curiosidade, porque ele pode ter uma curiosidade como o Oni, mas porque eles querem, como eu disse, acabar com uma força importante que é a Vila dos Ferreiros. Vai que ali dentro, por exemplo, tá o chefe da vila. Então a vitória dele seria muito mais assertiva, né? O Muzan ia adorar. Só que quando ele entra, ele encontra o Haganezuka. E o que acontece? Esse Oni, que é cheio de sentimentos, sim, passionais, ele que se acha o artista, que inclusive ele é todo deformado, né? Tem mãozinhas, bracinhos pequenininhos, ele tem no lugar do que seriam as órbitas ali dos olhos, as bocas, o olho no lugar, né, na cavidade bucal, como se ele mesmo fosse uma obra de arte moderna muito louca. Ele olha aquele artista, porque o ferreiro é uma espécie de artista concentrado, tão concentrado que nem percebe que o demônio entrou ali na cabana, que tá atacando o outro ferreiro, ou que começou a atacar as suas costas, que aí o Gyoko Lua Superior 5
fica com muita inveja. Ele se sente com raiva porque, nossa, eu não consigo ter essa concentração. Como que pode existir um artista que não só está me ignorando, mas consegue se concentrar na sua arte, no seu trabalho, muito mais do que eu sequer consigo chegar perto? E é isso que mais ou menos salva o Haganesuka até este episódio, porque o anime, né, deu 2 ataques e não só um, como foi no mangá. E, de novo, aquele barulho do ataque da água, o sangue voando, o impacto das coisas, o enquadramento, tudo é muito mais visual, muito mais emblemático do que nas páginas. Apesar de eu não ser crítica, como muitos desse arco do mangá, vou dizer mais uma vez que eu acho que as batalhas são, sim, confusas, e muitas vezes as consequências, ataque, o que acontece por causa deles, é tudo muito rápido, um quadro muito pequeno. O anime tomou um tempo, está tomando um tempo muito mais agradável e uma forma de contar muito mais eficiente. E aí, depois de vermos cabelos esvoaçantes de Haganesuka e ele ali concentrado na lâmina, há também algumas informações do próprio Haganesuka falando pra si mesmo, realmente ignorando as dores externas, que é o seguinte: esta é a lâmina que estava dentro do boneco, que a gente vê que era um boneco do espadachim mais forte que já existiu, que precisa de 8 braços para tentar equivaler à técnica que ele tinha, né, na época em que ele era vivo, espadachim que já apareceu nas lembranças da família Kamado, que já quase matou o Muzan, e esse espadachim, então, provavelmente utilizava esta lâmina há 300, pelo menos, anos atrás. Essa lâmina não só tinha um metal que era muito potente no período Sengoku, mas a forma que ela foi feita, pelo que o Haganesuka estava vendo, né, porque ele tá limpando, tirando a oxidação, né, a ferrugem e tudo mais, mas ele percebeu que há um trabalho e uma técnica perfeita e uma vontade, um ímpeto de fazer uma espada muito boa para um propósito tão definido, que aquele que fez, o ferreiro que fez essa espada anos atrás, ele nem se preocupou em colocar seu nome. Nossa, que trabalho lindo, vou colocar meu nome. Não, ele só cravou ali o símbolo das chamas, porque aquela lâmina, aquela espada, pelo que o Haganesuka percebeu, tinha um propósito muito definido. O mais importante era produzi-la e ter este resultado específico. E isso ele ainda fica lá tentando recuperar a espada enquanto o Gyoko tenta o matar. Do lado de fora, a gente tem uma cena do Muichiro, que ele finalmente consegue sair daquele vaso, mas com algumas revelações chegando quase no seu leito de morte. Primeiro, que ele tenta sair com o restante que ele tem de ar, lembrando que o controle de respiração, a resistência corporal em diversos fatores é algo que define não só um espadachim, mas principalmente um hashira, então é justificável que ele tivesse ali com uma capacidade de fôlego, de não ter morrido com a falta de ar muito maior que o de uma pessoa comum. Mesmo no universo ficcional, faz sentido. O restinho que ele tinha de ar, ele tenta utilizar uma forma da sua respiração que é perfurante. Só que não só talvez ele não estivesse com o ímpeto necessário para se salvar e sair dali, mas a sua lâmina também estava muito prejudicada, então não deu certo. Ele não tinha mais ar, ele não tinha mais tempo, ele começa a sentir a visão embaçada, ele vai morrer e ele aceita. O Muichiro, de novo, ele é uma pessoa que parece muito pragmática, vazia, acredita só nas capacidades das pessoas para salvar ou não alguém, para merecer sobreviver ou não. E toda vez que ele escuta, por exemplo, do Tanjiro algumas coisas sobre ajudar pessoas e receber algo de volta depois, sobre não salvar só quem importa, porque quem importa ou não viver não é uma coisa tão objetiva e restrita assim, algo no diálogo do Tanjiro mexia dentro dele. E hoje, nesse episódio, a gente viu que não é simplesmente, nossa, esse garoto realmente fala umas coisas bonitas. Não. Na verdade, esse discurso do Tanjiro, o olhar, as palavras, lembravam para ele alguma coisa perdida na sua memória há tanto tempo que mexia com os seus sentimentos e até com as crenças que ele achava que tinha. E as falas que ele foi vendo numa visão do que seria o Tanjiro, mais palavras que nunca saíram do Tanjiro, na verdade eram lembranças do que ele tinha ouvido em algum momento do seu pai, uma figura que parecia maior, mais forte, mas muito semelhante ao próprio Muichiro, e as palavras são exatamente sobre não aceitar que o seu futuro está definido, entender que você, por exemplo, precisa de ajuda também. Muichiro tá ali o tempo todo achando que ele, como hashira, ele tem que ser o mais forte, que ele não precisa de ajuda porque os outros são mais fracos. E aí ele vai lembrando de que em algum momento ele ouviu do seu pai, agora a gente sabe, que o que torna
uma pessoa forte, na verdade, é a união com outras, porque todo mundo tem uma fraqueza e é a união dessas pessoas que faz com que elas consigam superar obstáculos. Para você aceitar isso, naturalmente, você também precisa aceitar que você é falho. E este Muichiro que a gente estava acompanhando, ele não aceitava isso jamais. E ele só consegue sair dali e sobreviver no final do episódio, de novo, por uma representação clara exatamente disso que seu pai falou para ele em algum momento perdido lá atrás. Kotetsu não tinha força para ajudar ele. Kotetsu, por não ter fugido e ficado ali para o ajudar, ele é ferido num ponto vital por um dos peixes lá do Gyoko. Mas no esforço de retribuir a ajuda que o Kotetsu teve no momento em que foi salvo pelo Muichiro, olha as coisas retornando como o Tanjiro também o falou. Ele vai e joga um ar que tinha dentro de si, provavelmente, né, para fazer sentido, um oxigênio que ele guardou na boca, né, tipo respiração boca a boca, e jogou ali dentro do vaso, e isso faz com que o esforço de alguém que o Muichiro uma vez salvou, agora ajude retroativamente, ó, um retorno da vida, o Muichiro, que sai dali e consegue, enfim, a liberdade para ter a possibilidade de salvar o Kotetsu, quem sabe, né, mesmo com o golpe fatal, e todo mundo que tá na cabana e depois na Vila dos Ferreiros. Ensinamento de Demon Slayer que vem, é claro, com aquela pista, aquele mistério te mostrando que falta muita coisa pra você entender do Muichiro. Ele não é tão blasé, tranquilo assim na vida, que aceita morrer como se fosse nada. Seu passado, sua memória, seus traumas ainda estão ali escondidos e daqui a pouco, a gente vai descobrir tudo isso que ainda não foi contado no anime pra gente. E terminamos daquele jeitinho que essa temporada sempre termina. Tá todo mundo quase morrendo e no episódio que vem a gente vê se alguém finalmente vai bater as botas. Eu amei esse episódio e comentário rapidinho que eu tinha esquecido de falar, apareceram outras versões, né, de computação gráfica, seja no Kekijutsu, como eu citei, da própria Lua Superior 4, do ódio ou do Gyoko, novos peixinhos, e de novo farei aqui a defesa de que sim, a textura é evidentemente diferente, não, pra mim ela não tá destoante ou mal feita, eu acho que ela casa sim, como sempre aconteceu com Kimetsu, com os elementos em 2D, com tudo que tá na tela, e acho que ela de propósito tem textura destacada, porque eles já mostraram que conseguem fazer textura próxima ao 2D, mesmo com 3D, se eles querem, e acho que é de propósito para que a gente sinta a diferença de um Kekijutsu. Não são criaturas aparecendo ali. O Oni não tem essa textura, mas o seu poder de sangue tem. Os seus peixes, o seu dragão de madeira, que é feito a partir do seu sangue, eles sim precisam ter um destaque, uma textura diferente, porque são elementos diferentes dentro desse contexto ficcional de Demon Slayer. Eu tô amando tudo, eu realmente acho que essa terceira temporada tá se superando e eu não esperava que fosse melhor em muitos pontos do que na segunda, embora eu prefira o arco do Uzui, mas aí são questões diferentes de opinião. Tá melhorando muito a experiência do mangá e eu só tenho gratidão em relação a isso. Me conte você o que você achou deste episódio, o que você espera do próximo e, portanto, espero você pelo menos todos os domingos aqui no canal, mas se quiser, se sinta em casa, se inscreva, deixe seu comentário, dá uma olhada na playlist, fala que foi passeando pelos vídeos. Cheguei em Demon Slayer e parei nesse vídeo aqui e vou gostar muito de saber. E na esperança de você querer ficar, espero você nos próximos vídeos então. Tchau, tchau!